E aí pessoal, beleza? Eu sou o professor Vinícius Bergamo e esse é o canal Faz de Contas. Um canal de matemática para quem quer prestar concurso público, estudar para o vestibular, para o Enem ou simplesmente quer tirar suas dúvidas em matemática. Hoje eu estou iniciando uma playlist sobre matemática básica e a ideia é trabalhar assuntos que sempre geram dúvidas, né? São coisas simples, mas que quando a gente bate o olho ou quando a gente se depara com elas, sempre dá aquele branco, a gente fica em dúvida e não sabe o que fazer. Beleza? Bom, antes de iniciar, roda a vinheta. Hoje a gente vai falar de frações, tá? Mais especificamente de soma e subtração de frações. Você, principalmente você que já terminou o ensino médio, já saiu da escola, faz quanto tempo que você não vê esse assunto? Faz tempo. Então, é importante a gente retomar, principalmente se você quer prestar um concurso, quer prestar um vestibular, quer se preparar para alguma prova, beleza? Bom, antes de a gente começar, não se esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal e dar uma força aí pra gente, beleza? Bom, vamos lá então. Fração. Qual que é a notação de fração? A notação de fração é essa, que já aparece aqui, né, em alguns exemplos que eu separei. E só vamos definir o nome desses valores que nós colocamos na fração. O número de cima nós chamamos de numerador. E o número de baixo nós chamamos de denominador. Tá bom? Denominador. A fração ela pode ter vários significados, tá, gente? Nesse contexto aqui, em qual nós estamos trabalhando, a fração vai representar para nós parte pelo todo. Ou seja, o denominador indica o total de partes nas quais eu dividi um inteiro. E o número de cima indica a quantidade de partes que eu estou tomando, que eu estou pegando, tá bom? Por exemplo, vamos analisar esses três casos que eu separei. Aqui, eu dividi um inteiro, que eu estou representando por essa barrinha retangular, em 4 partes, portanto, meu denominador é 4, e peguei apenas uma dessas partes, então meu numerador é 1. No segundo caso, eu dividi a minha barrinha em 3 partes, meu denominador é 3, e peguei 2 partes dessa barrinha, certo? Por isso que a fração é 2 terços. No terceiro caso, dividi meu inteiro em 7 partes e peguei 5 dessas partes, por isso que eu tenho a fração 5 sétimos, ok? Então, nesse primeiro momento, a gente vai interpretar a fração e para entender bem, entender melhor a ideia de soma e subtração de frações, acho que é melhor a gente pensar na fração desse jeito, combinado? Bem, pessoal, estou de volta agora para falar sobre as operações com frações e vamos falar de soma e subtração, beleza? Vou dividir em dois casos. O primeiro caso é quando eu tenho denominadores iguais. Tá vendo que eu tenho duas frações, 1/5 e 2/5, e os denominadores são iguais, tá bom? Nesse caso, pessoal, é moleza. Por quê? Os meus inteiros eles já foram divididos em partes iguais. Então, para saber quantas partes eu estou tomando, ó, vamos somar? Estou tomando uma, duas, 3 partes de algo que foi dividido em 5 partes. Neste caso, então, olha que fácil. É só você somar as duas frações, somando o numerador, 1 mais 2 dá 3, e mantendo o denominador, que é a quantidade de partes nas quais eu dividi o meu inteiro. Portanto, 1/5 mais 2/5 dá 3/5, beleza? Então, quando os denominadores são iguais, você mantém o denominador e soma ou subtrai os numeradores, que são os números de cima. Tá bom? Agora vamos estudar o caso em que os denominadores são diferentes. Muito bem, aqui nós temos duas frações com denominadores diferentes. Meio e 1/3. Vamos somar. Pessoal, preste atenção. Eu tenho duas coisas que estão divididas em partes diferentes. Ó. A primeira fração indica que eu dividi o meu inteiro em duas partes. E a segunda fração indica que eu dividi o meu inteiro em 3 partes, tá certo? Quando eu junto isso, note que eu não consigo saber em quantas partes ou quantas partes do todo eu estou tomando
ao somar essas duas frações, tá certo? Muita gente faz o seguinte, quando tem denominadores diferentes, muita gente soma os dois de cima e soma os dois de baixo. Ai, que burro, dá 0 para ele. Pessoal, isso está errado. O que tem a ver eu somar duas coisas que foram divididas em partes diferentes? Não, nada a ver, irmão. Não tem sentido eu pegar algo que foi dividido em duas partes, algo que foi dividido em três partes e juntar aleatoriamente. Não posso fazer isso. Qual que é a nossa ideia? A ideia é tentar dividir esses dois inteiros em partes iguais. Perceba o seguinte, que eu vou pegar a primeira fração e cada um desses pedaços eu vou dividir em três partes. É como se eu pegasse a minha fração e multiplicasse o numerador e o denominador por 3, tá vendo? Ou seja, a fração meio, ao fazer isso, pode ser representada pela fração 3 sextos. Faz sentido, né? Ó, peguei o meu inteiro agora, dividi em 6 partes. Dessas 6 partes, peguei 3, metade. A fração de baixo, eu vou dividir em duas partes. Ou seja, cada um desses pedaços, eu vou dividir em duas partes. Significa que eu vou pegar a minha fração, multiplicar o numerador e o denominador por 2. Veja só, agora o meu inteiro ficou dividido em 6 pedaços, e desses 6 pedaços eu peguei 2. Agora sim eu tenho os dois inteiros divididos em partes iguais, tá vendo? O miserável é um gênio! Ambos estão divididos em 6 partes. Agora faz sentido eu comparar essas partes para poder somar ou subtrair, beleza? Nesse caso então, ó, meio mais 1/3 é a mesma coisa que somar 3 sextos mais 2 sextos, que dá 5 sextos. Entenderam? Vamos para mais um exemplo? Agora eu tenho 1/4 e 2/3. Mesma coisa, ó. O primeiro inteiro aqui foi dividido em 4 pedaços e o segundo foi dividido em 3. Quando eu junto esses pedaços, note que eu não consigo saber quantas partes do meu inteiro eu estou pegando. Por quê? Porque os dois pedaços, os dois inteiros, foram divididos em quantidades diferentes. Beleza? A ideia, então, é dividir esses dois inteiros na mesma quantidade de pedaços. Na primeira fração, no primeiro inteiro, cada um desses pedaços eu vou dividir em 3 partes. Ou seja, é como se eu pegasse a minha fração e multiplicasse numerador e denominador por 3. Com isso, o meu 1/4 virou 3/12. E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Vou pegar cada um desses pedaços e dividir em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Aí. É como se eu multiplicasse o meu numerador e o meu denominador por 4. Aí o meu 2/3 se transformou em 8/12. Agora sim, os dois inteiros estão divididos em quantidades iguais. Aí eu posso somar ou subtrair, depende do caso, né? Ou seja, somar 1/4 com 2/3 é a mesma coisa que somar 3/12 com 8/12, que dá 11/12, não é? Que é essa fração final, que é esse inteiro final aqui, onde eu tenho 12 pedaços, dos quais eu peguei 11. Certo? Muito bem, então. Você pode perguntar: professor, mas toda vez eu vou fazer isso? Não, eu falei disso só para você entender o porquê da regra que eu vou passar, entendeu? Para você não ficar decorando regrinha e macete, é importante você entender o porquê de que a gente não pode simplesmente somar os dois de cima e os dois de baixo. Não é? Como eu expliquei, não tem nada a ver eu pegar algo que foi dividido em quantidades diferentes e juntar, porque eu não tenho como comparar, tá bom? Mas agora eu vou explicar uma regrinha prática que vai te ajudar a fazer as operações com frações, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos lá. Nos dois exemplos que eu dei, o denominador que a gente obtinha era múltiplo dos outros dois denominadores. No primeiro caso, a soma era meio mais 1/3. Quando a gente fez a soma, a gente chegou em 5 sextos, né? O 6, ele é um múltiplo do 2 e do 3. Mais especificamente, ele é o MMC, o menor múltiplo comum do 2 e do 3. Professor, mas
Quando eu vou somar frações, então tenho que necessariamente calcular o MMC? Não, tá? Você não precisa calcular o MMC. Você só precisa de um múltiplo comum entre os outros dois denominadores. Se você só precisa de um múltiplo comum, ao invés de calcular o MMC, o que você pode fazer? Isso mesmo, multiplicar os dois de baixo. 2 vezes 3, 6. E aí, o que você faz? Multiplica em cruz. 1 vezes 3 dá 3, mais 2 vezes 1 dá 2. Portanto, 5/6. Ou seja, qual que é a nossa regra prática? Multiplica os dois de baixo para obter o novo denominador, que ao fazer isso você vai estar obtendo um múltiplo dos outros dois denominadores. Nesse caso, 4 vezes 5 é 20. E depois multiplica em cruz. 1 vezes 5 é 5. 4 vezes 2 é 8. Vai dar 13/20. Olha que moleza, hein? Professor, e se for subtração? Mesma coisa, pessoal, não muda nada, hein? Só tem que prestar atenção no sinal, tá? Mas a regrinha prática continua sendo a mesma. 2 vezes 4, 8. Agora você multiplica em cruz novamente, prestando a seguinte atenção. Ao fazer esta multiplicação, você mantém o sinal deste cara aqui, que é positivo, né? 1 vezes 4, 4. Agora, ao fazer esta multiplicação, você tem que pegar o sinal da operação que está aparecendo aqui, que no caso é a subtração, certo? Beleza. Então, 2 vezes 1 dá 2. Porém, por causa do sinal de menos, nós vemos aqui 1. Colocamos o sinal de menos. 4 menos 2 dá 2. Mantém o denominador 8. E agora é só simplificar, né? Simplificando por 2, vai dar 1/4. Veja, o 8 não é o MMC entre 2 e 4, mas não teve problema nenhum. Eu fiz a conta usando a regrinha prática que eu estou acabando de explicar e depois eu simplesmente simplifiquei a fração. Professor, e se eu tiver um número inteiro? Moleza. Você vem e coloca o 1 debaixo do número inteiro. Eu posso representar o 2 como uma fração 2 sobre 1, não é? Aí já era. Aplica a regrinha de novo. 1 vezes 3 dá 3, multiplica em cruz. 2 vezes 3 dá 6. 1 vezes 1 dá 1. Ou seja, 7/3. Moleza, pessoal? Então, para somar e subtrair frações, faz isso. Isso sempre dá certo? Sempre dá certo, tá? Se eu tiver 3 frações, faz com 2 primeiro, pega o resultado, faz com a terceira, tá bom? Multiplica os denominadores e multiplica em cruz. Multiplica os denominadores e multiplica em cruz. Reveja esse vídeo, refaça os exemplos, pegue outros exemplos. É claro, né? Se você gostou, não deixe de dar aquela força. Compartilha com os amigos, com os colegas, dá uma força pro canal aí, porque é o que eu estou fazendo aqui, tentar ajudar vocês, tá bom? Pessoal, fico por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!